Bem, queridos, olá, como é que você tá? Tudo bem? Mais uma vez aqui, a gente continuando a nossa série então de vídeos sobre a chegada dos pentecostais no Brasil, né? E consequentemente a fundação da Assembleia de Deus Brasileira, tá? Quero então já de início orar com você, pedir a Deus a direção dele, a unção dele, sabedoria da parte dele, porque sem ele a gente não faz nada, não sai nada do lado de cá. Nós podemos ter conhecimento, porque a gente buscou o conhecimento, a gente estudou, mas o conhecimento sem unção não vai produzir nada. Então, o meu rogo a Deus é que ele me conceda então unção, sabedoria, clareza, para saber então transmitir da melhor maneira possível essa aula a você. Pai amado, no nome de Jesus, eu rogo a Ti a Tua bênção esteja comigo aqui, com os Teus filhos do outro lado, que estão então a nos ver e ouvir. Então nos ajude a entender melhor e a transmitir melhor sobre a história de Daniel Berg e Gunnar Wingren, então sua chegada no Brasil, como eles chegaram no Brasil, como tudo aconteceu. Assim eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Bem, deixa eu falar uma coisa com você. Primeira coisa, vamos ler um texto apenas para a gente. Eu quero traçar um paralelo, né, desse texto aqui com a história de Daniel Berg e Gunnar Wingren, tá? Para a gente então, digamos, poder continuar a nossa meditação. Bem, capítulo 12 de Gênesis, versículos de número 1 até o versículo de número 3, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Aí você me pergunta, mas o que tem a ver, Edson, o que tem a ver a história de Abraão, o chamado de Abraão, com o chamado de Daniel Berg e Gunnar Wingren? A história de Abraão, é lógico, a gente está apenas, digamos assim, traçando um paralelo, né, fazendo uma comparação, mas a gente não quer comparar Daniel Berg e Gunnar Wingren com Abraão, pelo amor de Deus, não é essa a nossa intenção, tá bom? Porém, quando você vai estudar a história de Daniel Berg e Gunnar Wingren, você vai ver que é uma história de pura fé e obediência a Deus. Fé, eu posso dizer que fé, obediência, intrepidez e muitas outras, digamos assim, muitos outros predicados a mais, né? Então é bem assim a história de Daniel Berg e Gunnar Wingren, tá bom? Abraão, Deus chamou: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles saíram da Suécia, vieram para a América. Até aí tudo bem, como eu falei na outra aula, eles vieram trabalhar, vieram por causa da imigração europeia para a América, buscando novos rumos, uma melhor maneira de viver, até para ajudar a sua família lá na Europa, né? Esse foi o motivo da vinda deles, tá? Já eram servos do Senhor. Tá? Daniel Berg e Gunnar Wingren eram muito dedicados em suas igrejas, né, de onde eles vieram. Porém, tá, eles então, ao chegar na América e eles receberem de Deus essa direção para saírem então, porque Gunnar Wingren, ele já era pastor de uma igreja, né, em South Bend, tá, no estado da Indiana, tá, nos arredores de Chicago, tá. Ele era na realidade um pastor de igreja, né, ele pastoreava já, tá. Então ele estava com a vida, digamos assim, organizada. Porém, Deus tinha algo mais para ele.
tá? Isso Gunnar Wingren, né? Daniel Berg, então, ele vai conhecendo melhor o seu chamado nessa época, tá? Então veja bem, como é que aconteceu e como, porque na aula passada nós falamos um pouco, para dar uma introdução, nós falamos um pouco do movimento, então, da Rua Azusa, do movimento com o evangelista, né, William Seymour, né, que era até cego, né, de um olho, né, William Seymour, tá? Além de analfabeto, era um senhor, era inclusive, né, contra todas as regras, contra todos os padrões americanos. Ele era negro, cego, analfabeto. Imagina aquela sociedade racista, né? Um negro cego e analfabeto liderar esse movimento que, entendeu, varreu beneficamente, vamos dizer assim, a igreja, produziu um grande avivamento na igreja americana, tá bom? E isso influenciou então o trabalho também de outros países, inclusive dentre eles o Brasil, tá bom? Imagina isso. Porém, Deus faz assim, tá? Deus usa as coisas que não são para que se tornem. Deus usa as coisas vis desse mundo para confundir as coisas cultas e sábias desse mundo. Deus usa as coisas fracas, né, entendeu? Para confundir as fortes, né? Sabe por que isso? É para que Deus mostrando que o poder é dele, a direção é dele, a unção é dele, tudo vem dele. Nós plantamos e regamos, mas quem dá o crescimento é ele. Então, se não for assim, se a gente não entender isso, se você ir do outro lado, você que tem chamado, que tem vocação, que sente que tem vocação para o trabalho, e aí eu estou falando de missões, mas, entendeu? Pode ser para o trabalho da igreja, para a área do louvor, entendeu? Para qualquer outro ministério na igreja, para a parte de educação da igreja, entendeu? Você que se sente para um ministério pastoral, para um evangelista e tal, você sente que tem essa vocação, tem esse chamado, deixa eu te dizer uma coisa, se você sente, se você deseja, vá em frente, busca a Deus. Agora nunca, mas nunca mesmo deixe de depender dele, porque tudo, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11 e versículo de número 36. Então, nunca esqueça disso, tá, filho? Nunca esqueça disso. Se você esquecer disso, o teu ministério vai começar a fracassar. Eu já vi muitos homens de Deus, muitas pessoas de Deus, usadas por Deus, cheio da graça, cheio do poder de Deus, o ministério fracassar, porque eles começaram a achar que eles eram maior do que a missão. Você não é maior do que a missão, tá bom? A missão é maior do que você, sabe por quê? Porque a missão não é sua, a missão é de Deus. Você é apenas cooperador dele, da grande missão que ele tem para a sua vida. Tá? E aí, Deus usou esse evangelista, né? E o que aconteceu? Como eu falei, Daniel Berg chegou em 1902, Gunnar Wingren chegou em 1903 na América, tá? Lembrando, Daniel Berg, Gustav Daniel Holberg, né? Esse é o nome de Daniel Berg, tá? E o nome de Gunnar Wingren, Adolf Gunnar Wingren, né? Só para a gente então nos situarmos aqui. Os dois chegaram, um em 1902 e outro em 1903, tá? E com o movimento pentecostal da Rua Azusa, logo Gunnar Wingren, ele entendeu, veio, né? Conheceu o movimento e foi impactado pelo movimento. Tá? Em 1908, isso em 1908, ele foi muito impactado pelo poder do Espírito Santo, recebeu, creu e recebeu, tá? Essa questão fez com que ele pastoreava uma igreja batista tradicional, e a igreja batista não em uma região dos Estados Unidos, e essa igreja batista não aceitou, né, o novo ensino sobre a manifestação dos dons, o revestimento de poder em forma de dons, de profecias, de línguas, de interpretação de línguas. A igreja não reconheceu e não aceitou, e ele foi então tirado
enviado então para pastorear a igreja de South Bend, né? Na igreja de South Bend, nos arredores de Chicago. Então ficava a 100 quilômetros, né, de Chicago. E ele então foi pastorear lá. E Daniel Berg, em 1908, né, lembrando Daniel Berg na América, trabalhando, congregando, eles não se conheciam. Daniel Berg e Gunnar Wingren não se conheciam. Tá? E Daniel Berg, então, em 1908, ele foi na Suécia. Ele foi na Suécia, né, fez uma viagem na Suécia, né, no meio da sua família, foi lá, entendeu? Rever sua família, aquela coisa toda. E lá na Suécia, você veja, o movimento pentecostal já estava na Suécia, porque já tinha movimentos também, né, entendeu? Na Europa também. Tá? E nós não vamos falar sobre esses movimentos. Futuramente a gente pretende gravar uma série de palestras aqui, de videoaula, falando sobre os grandes avivamentos da história da igreja, né? Mas isso é para outra ocasião, tá? E então ele foi lá na Suécia, na sua cidade, e ele tinha um amigo lá que era amigo dele, e quando ele veio para os Estados Unidos, né? Lógico, né? Ele ficou distante. Mas quando ele retornou lá para a Suécia, esse amigo dele, que era um evangelista, estava fazendo umas cruzadas e sendo usado por Deus e orando pelos enfermos, e o Senhor curando os enfermos, né? E estava vendo maravilhas, e ele soube disso, e ele foi visitar o amigo dele e participou de uma de reuniões, né, com o amigo dele, né? Participou e viu o que Deus fez, o que Deus realizou, e isso impactou ele. E ele creu, ele não sabia ainda, não entendeu ainda como era tudo isso, né? Porém ele creu. E então ele retornou, né, para a América, né? 1908 ainda ele retornou para a América, e ele veio durante toda a viagem, né? E lembrando, na época a viagem não era como hoje, né? E até viagem de navio, né? Então viagem de navio é dias, né? E naquela época então era mais dias ainda, né? E ele veio toda a viagem buscando a Deus, orando a Deus e querendo da parte de Deus esse mover para a vida dele, né? Esse mover, ele queria muito, né? Buscava a Deus e tal, e veio buscando a Deus. E quando ele foi chegando na América, já na América, nas águas, né, da América, quando ele foi, o navio estava para entrar ou entrando na Baía de Hudson, né, em Nova York, o Senhor então confirmou o que ele estava buscando, né? E houve na vida dele, ele sozinho, a manifestação do poder de Deus, de línguas, e ele então, aquilo deixou ele extasiado, tá bom? E ele então, a partir dali, passou a crer e passou a estudar mais então sobre esse mover, o mover pentecostal. Aqui eu quero fazer um parêntese, né? Um parêntese, tá? Vamos fazer um parêntese aqui, porque certamente aí do outro lado tem pessoas que são tradicionais, nossos irmãos tradicionais, igrejas tradicionais, igreja batista, metodista, presbiteriana, congregacional, luterana e tantas outras igrejas, né, tradicionais, que não crê na manifestação dos dons, né, que envolve a questão da fala, no caso, que são profecias, línguas, né, variedade de línguas e interpretação de línguas, né? Então não creio que seja para os nossos dias. Deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, amém, glória a Deus, mas o principal é que você crê que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, e que nós todos vamos então estar juntos, né, com Cristo na eternidade. Isso é mais importante. E lá, como diz o apóstolo Paulo em 1 de Coríntios, né, quando ele fala então que o que nós hoje conhecemos, capítulo 13 de 1 de Coríntios, nós hoje conhecemos o que hoje nós conhecemos em parte,
mas quando vier o que é perfeito, e eu interpreto o que é, quando vier o que é perfeito, é quando o nosso corpo for transformado. Então nós conheceremos plenamente, seremos plenamente conhecidos, como nós somos plenamente conhecidos por Ele. Então nós conheceremos totalmente. Então aqui nós nunca vamos conhecer totalmente, nem você que é tradicional conhece, nem nós os pentecostais conhecemos, porque não conhecemos, porque somos limitados, somos seres humanos. Então não tem problema nenhum quanto a isso. Aliás, eu já falei em outros videoaulas que uma das coisas que eu admiro muito nos nossos irmãos tradicionais é que são os maiores missionários do mundo. As igrejas, as maiores igrejas missionárias do mundo, as principais igrejas de missionários do mundo, quem mais investe em missões no mundo não são os pentecostais, são os tradicionais. E eu acho que aí, né, continuando fazendo essa análise, né, porque nós estamos falando da história de missões no Brasil, mas vamos aplicar tudo isso ao nosso viver, né? Então, e aí eu faço agora a crítica a nós, os pentecostais, que talvez nós ficamos tão extasiados, tão, digamos assim, encantados pela manifestação, pelos dons, pelo poder, que nós estamos muito focados nisso. E na realidade o poder de Deus, o Espírito Santo desceu para morar na igreja com a função, com o objetivo principal de capacitar a igreja para a pregação do Evangelho. Não foi para a igreja falar muita profecia, para falar ter muitos dons de variedade de línguas e outros dons. Não foi, tá bom? Isso vai cooperando. Os dons, eles cooperam. Os sinais, disse Jesus, seguirão os que creem. Tá bom? Os sinais seguirão os que creem. Porém, o principal motivo da descida do Espírito Santo para morar na igreja, e aí independe se você é pentecostal ou se você é tradicional. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Porque ninguém confessa que Jesus Cristo é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Só podemos confessar que Jesus Cristo é o Senhor pela ação do Espírito Santo em nossa vida. E aí independe se é pentecostal ou não, independe disso. Então o principal objetivo da descida do Espírito Santo é capacitar a igreja para a pregação do Evangelho. Vejamos Atos dos Apóstolos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então esse é o objetivo principal da descida do Espírito Santo para morar na igreja. Tá bom? Então, aberto e fechado esse parêntese, falando para os nossos queridos irmãos, maravilhosos irmãos tradicionais, e para os nossos irmãos pentecostais também, do qual eu sou, né? Eu pertenço, né, à Assembleia de Deus, mas isso como denominação, mas acima da Assembleia de Deus eu pertenço a Jesus Cristo. Então eu não sou deuseano no sentido denominacionalista, eu sou deuseano porque eu pertenço a Jesus Cristo, tá bom? Então, nem assembleiano, deuseano, o pessoal da Igreja de Deus diz, não, eu sou deuseano, o pessoal da Assembleia de Deus diz, não, eu sou assembleiano. Não, eu sou de Jesus Cristo. Como denominação, eu posso dizer que eu sou assembleiano, mas, entendeu? Como Igreja de Cristo, eu pertenço a Ele, todos nós pertencemos a Ele. Então, queridos, nós não podemos deixar isso de lado, por favor, querido, você tradicional, você pentecostal, por favor, você que tem um costume diferente, você não tem o mesmo costume, por favor, nós não somos divididos como Igreja de Cristo. Lá na eternidade, lá então João viu, o grande apóstolo João, que teve a visão, então a grande revelação do Apocalipse, né, no capítulo de número 7, ele vê uma multidão de povos, de tribos e de nações.
em pé diante do trono do Cordeiro, cantando, entoando. Não viu uma multidão daquela ou daquela outra denominação. Ele viu uma multidão de salvos, de lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, de todas as nações. E nós pertencemos, você pertence, eu pertenço a essa multidão, todos nós pertencemos. E um dia todos nós, que então conheceremos plenamente depois de sermos transformados, quando o nosso corpo for transformado, aí então nós faremos parte dessa multidão. Aí lá, quando nos encontrarmos com Cristo, essas questões denominacionalistas, isso, entendeu? Não vai ter a mínima importância. Eu convido a você, meu irmão, minha irmã, de toda e qualquer denominação que está vendo e ouvindo, né, vendo esse vídeo e ouvindo, né, nos ouvindo aí, eu convido a você a pensar nisso, a meditar nisso, a buscar Deus nessa questão, tá bom? Então, o movimento pentecostal no Brasil, trazido por Daniel Berg, Gunnar Wingre, foi fantástico, maravilhoso. Nós temos esse grande movimento hoje, porém, o grande movimento missionário, trazido pelos nossos irmãos Robert Saracale, 1855, né? Que eram, na realidade, pertencente à igreja presbiteriana, que era a igreja escocesa livre, o Robert Calley, no caso, né? Em 1859, o nosso irmão o americano Asbel Green Simonton, presbiteriano, e aí, entendeu? Na década de 70, 1876, DJ Henson, né? Que chegou para fortalecer o trabalho metodista que já tinha iniciado. Depois, em 1881 para 82, chega então, entendeu? O casal Bagby, né? O casal Bagby, né? Que é William Bagby e Anne Bagby, né? E também Zachary Taylor e a sua esposa também, né? Às vezes a gente fala Bagby ou Bagby, né? É um nomezinho estranho, né? O casal, né? Mas é exatamente isso. Eles chegaram tradicionais, mas aí trouxeram o evangelho chegou no Brasil. Aliás, nós vamos um pouco na frente conhecer a história mais ainda quando Daniel Berg e Gunnar Wingre chegam no Brasil. Você vê a importância dos nossos irmãos tradicionais na vida de Daniel Berg e Gunnar Wingre, tá bom? Então, vamos parar por aqui nessa nossa videoaula de hoje. Vamos parar por aqui e mais uma vez eu lhe convido então a compartilhar, a curtir e a se inscrever no nosso canal também. Lá dá um likezinho que você vai estar então também nos ajudando aí a divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Quero orar com você. Pai amado, no nome de Jesus, Pai, eu te louvo porque Tu, Senhor, és o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eu te louvo pela Tua graça e o Teu amor para conosco. Então, continue trabalhando na vida dos Teus filhos, na minha vida, Pai, para a glória do Teu nome eu te peço, no nome de Jesus. Deus abençoe a você. Até a próxima aula.